Ana, gente, não precisa de microfone não, né? Eu já falo alto demais. Se eu usar microfone, vocês não vão aguentar, não. Bom, vamos lá. Muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos na nossa casa novamente para mais um ano, né, de atividades, de palestras, de assistência espiritual, onde nós passamos umas férias. Eu já estava morrendo de saudade de vocês. E tenho certeza que vocês também da gente. Então agora vamos retomar os trabalhos, né? E vamos seguir com a nossa rotina, certo? Hoje, deixa eu ver se está funcionando. Hoje nós vamos, dar um puxão de orelha em todos nós. Em mim, em primeiro lugar, porque o primeiro ouvido que está ouvindo é o meu, né? E depois o de vocês. Por quê? Nós vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o arqueiro e a trave no olho. Vocês sabem o que significa isso? O argueiro e a trave no olho? Quando nós temos assim, quando cai um cisquinho assim no olho da gente, incomoda, não incomoda? Não fica aquela coisa horrorosa assim, machucando o olho da gente? Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Olha aqui. Olha que legal. O rapaz está com a trave no olho e está avisando o outro que tem um cisco no olho dele. O que significa isso, gente? Na verdade, significa que nós, seres humanos, infelizmente, temos a mania, de ver o defeito do outro, nunca o da gente. Imagina, eu não tenho defeito, eu sou perfeita. Eu enxergo o defeito do outro. O meu, não. Por quê? Somos egoístas, né? Somos orgulhosos e a gente não erra, não é assim? Vocês erram? Eu não erro. Os outros erram, eu não. Vamos acabar com isso? Vamos começar a olhar no espelho e ver que o erro que a gente vê no outro é o reflexo do que nós somos? Já paramos para pensar nisso? Não é? Às vezes o que incomoda no outro não é o que você faz? Já percebeu isso? É isso. A gente vê defeito no outro, mas o defeito está dentro da gente. E aí o que a gente vê um defeito igual no outro nos incomoda. Aí a gente fala. Por quê? Porque gostamos de julgar, de condenar. E esquecemos de dar uma olhadinha no espelho e ver que a gente faz a mesma coisa, não é? A trave e o cisco. Jesus disse: hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Quem disse isso? Foi Mateus, está no capítulo 1, no versículo 5. Ele está dizendo o quê? Que antes da gente falar do defeito do outro, nós temos que prestar atenção nos nossos. Porque os nossos defeitos nós conseguimos arrumar, né? Porque se eu tenho um determinado defeito, eu já detectei esse problema em mim. Eu consigo consertar, não consigo? Agora eu consigo consertar o defeito do outro? O problema do outro? Eu consigo só fazer o quê? Julgar, condenar. Sendo que se eu olhar para dentro de mim, eu vou ver que esse mesmo problema que eu estou falando que o outro tem, eu tenho também.
mas é mais fácil ver o do outro, não é? A gente não vive falando, nossa, mas fulano faz isso, faz aquilo. Se a gente parar para pensar, nós vamos perceber que nós fazemos a mesma coisa, igualzinho. É ou não é, gente? Vamos ser sinceros com a gente mesmo? É ou não é? Hã? Uma das insensatez da humanidade, ela consiste em vermos o mal do outro antes de vermos o mal que está em nós. Quem disse isso foi Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 10. Quem quiser, pode ir lá estar dando uma olhadinha, tá bom, gente? E o que é insensatez? Característica do que é insensato: falta de juízo, loucura, ato resultante da falta do bom senso e ponderação, imprudência e loucura. Por quê? Por que falta de bom senso? Porque a partir do momento que eu falo o defeito do meu irmão e não olho o meu, é porque eu não estou olhando para dentro de mim, né? Então, quando for falar do defeito do outro, olha primeiro o seu. Será que você não tem esse mesmo defeito? Essa mesma falha não é sua? Só que em você, você não enxerga, mas no outro você consegue enxergar, né? Só que isso está enraizado em você. Por isso te incomoda o que você vê no outro. Porque senão você não se incomodaria com o que você vê no outro. Não é verdade? A doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, quando traz pra gente, geralmente é para dar uma chamada na gente, né? Percebe que a gente vive levando bronca? Na verdade, que os ensinamentos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, eles é exatamente para nós. E nós temos mania de fazer o quê quando nós vemos assim? Estamos numa palestra, aí estou com o amiguinho do lado, aí o palestrante está falando lá, aí eu viro pro outro e falo, ai, fulano tinha que estar aqui para assistir essa palestra. Não é assim que a gente fala? Fulano tinha que estar aqui ou era eu que tinha que estar aqui para ouvir isso? Hein, gente? Você ri, né, Beth? O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, e não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vós considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que é menor paralelo, vos irrita e aborrece. Quem disse isso foi um espírito protetor, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 9. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós não aceitamos os nossos erros. Nós não aceitamos perceber que estamos errando de alguma forma. Então o que a gente faz? Julga o outro. Eu não, eu sou boazinha. A Beth que é ruim. Entendeu? A dona Cida é ruim. Eu não, eu sou a boazinha. Mas só que aquele defeito que eu estou vendo na Beth, na dona Cida ou em qualquer um de vocês que estejam aqui, é o reflexo de mim. Como eu não olho no espelho para ver os meus defeitos, as minhas situações, Deus é tão bom e tão sabedor de todas as coisas que Ele coloca o defeito no seu irmão que está à sua frente, para você enxergar. Aí você enxerga.
no seu irmão, o seu reflexo. Então, toda vez que a gente olhar para alguém a partir de hoje, que a gente olhar para alguém e achar algum defeitinho naquela pessoa, vamos começar a procurar esse defeitinho em nós que nós vamos achar. E aí a gente conserta. Porque o nosso defeito, nós conseguimos consertar. O defeito do outro não dá. Certo? Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Vamos pensar 2 vezes antes de ter orgulho e apontar o dedo para o nosso irmão? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto os morais quanto o físico. Quem disse isso foi Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 10. Olha o que acontece com o orgulhoso aqui, ó. Com eu sou o bom da boca. A gente afunda. Afunda no orgulho, na soberba, na prepotência. Porque nós somos os maiorais, o defeito é sempre do outro, nunca é nosso. Né? E é isso que acontece, ó. A gente afunda, certo? Vamos ver o que é dissimular? Esconder os próprios sentimentos, intenções, etc. Tornar invisível ou pouco perceptível, ocultar, disfarçar. Agir com dissimulação, com reserva. Colocar-se de modo que não seja visto, ocultar-se, esconder-se. Quer dizer, a gente fingimos que somos bonzinhos, fingimos que somos educados, fingimos que entendemos a situação do outro. Para quê? Para que as pessoas não descubram quem verdadeiramente nós somos por dentro. Porque só eu sei do que eu sou capaz. Só eu sei as maldades que eu posso fazer, que eu tenho na mente. Que de repente eu penso de um irmão, de um companheiro de jornada meu. Assim são vocês. E assim nós temos que ter consciência. Primeira coisa, consciência. Por que eu estou falando isso dele se eu faço a mesma coisa? Se eu sou igual? É fácil julgar, né? Condenar, sacrificar e fazer. Se eu estivesse na situação do outro, eu faria diferente? Vocês fariam diferente? É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Porque é o pai de muitos vícios. O orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. O que significa isso? O orgulho nos cega. Nós ficamos totalmente cegos por conta do orgulho. Porque para nós não temos defeito. Nós somos maravilhosos, né? Nós somos a pessoa mais perfeita da face da terra. Não. Se eu grito com o outro, foi ele que provocou que eu gritasse. Não foi eu que gritei porque eu sou grossa, não. Não foi eu que gritei porque eu não tenho educação, porque eu não tenho respeito com o nosso irmão, com o meu irmão. Eu gritei porque o outro me provocou. Se o outro não tivesse me provocado, eu não gritava. Eu não sou perfeita? Sou, né? Na minha cabeça,
Porque na verdade o defeito está em mim. O defeito que eu estou enxergando no outro está em mim. Como eu não olho no espelho e não percebo os meus defeitos, o meu irmão vai fazer o que eu faço, que é para me olhar e achar ruim. Porque incomoda. Quando a gente faz alguma coisa que não gosta, incomoda, não é? Como eu não enxergo o meu próprio defeito, vai aparecer um irmão na minha frente com aquele defeito para me perceber. Aí eu olho e falo, nossa, que mulher insuportável essa! Essa sou eu, refletida no outro. Infelizmente, gente. Infelizmente, é isso que acontece. Então, a partir de hoje, temos um espelho. Ainda mais casa de mulher. Casa de mulher tem espelho para tudo quanto é lado. Mas não é para olhar a beleza, não, viu? Ai, que linda que eu sou. Não, ai, que defeituosa que eu tô. Certo, gente? Ai, que defeituoso, viu? Porque não é só as mulheres, não. Os homens também. Tá? Dá uma olhadinha no espelho. Nossa, eu fiquei nervoso com a minha esposa. Será que foi ela que provocou o meu nervoso? Será que foi? Antes de começar a criticar os defeitos dos outros, enumere ao menos 10 dos seus defeitos. Consegue enxergar 10 em vocês? Não, né? Mas consegue enxergar 100 no outro. Não é? Gente, vamos começar 2026 refletindo, né? Porque a equipe espiritual não manda esse tipo de recado à toa, não. Começa comigo, que sou a primeira a ouvir o que estou falando. E depois com vocês. Vocês não estão aqui porque era o outro que tinha que estar, não. É vocês mesmos que têm que estar ouvindo isso. É vocês mesmos que têm que caçar aí em vocês a trave no olho. Porque vocês estão enxergando o cisco no outro, por que não enxerga a sua trave? Né? Defeitos não fazem mal, quando há vontade e poder de corrigir. Quem disse isso foi Machado de Assis. E ele quis dizer o quê? Que nós não somos perfeitos. Ninguém o é. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos algum desviozinho de caráter. Pequenos que sejam. Todos nós temos. Não tem santo aqui dentro. Nem nós encarnados, nem os desencarnados que estão aqui assistindo também não tem, não. Todos nós temos defeitos. Normal, gente. Somos seres humanos. Estamos na caminhada. Estamos no aprendizado. Vamos errar? Vamos sim, normal. Vamos corrigir os nossos erros e vamos continuar a caminhar. Aí vamos errar de novo? Vamos. Mas temos que errar o mesmo erro? Se nós errarmos o mesmo erro, nós aprendemos? E aí, todo mundo conhece aquela historinha do lição repetida, lição não aprendida, lição repetida, não é? Onde a pessoa fica rodando em círculos assim, ó. Ela vai, faz, erra, diz que vai consertar, continua o caminho, vai ali e erra a mesma coisa, o mesmo erro.
Então não aprendeu. Porque se tivesse aprendido, iríamos continuar nossa caminhada, iríamos errar de novo, iríamos, mas um outro erro, uma outra coisa, uma outra situação a ser corrigida em nós, não é no outro, gente. Ser corrigida em nós. Vai acontecer uma outra situação com algum outro defeito para que nós percebemos o quão errado nós estamos naquela situação. E aí vamos consertar, vamos continuar. Vamos errar de novo? Vamos! Estamos num mundo de provas e expiações, numa escola onde nós temos que aprender como lidar com as situações, aprender a respeitar o nosso irmão, aprender a caminhar junto com os nossos irmãos. E não nós na frente, porque somos os melhores, e o outro atrás, porque, isso aí tá ruinzinho ainda. Quem é que tá ruinzinho ainda? E aí, gente, vamos parar para pensar? Pare de julgar as pessoas pelos erros que você também comete. É o que eu estou falando desde o início da palestra. Tudo que a gente vê no outro é o que a gente faz. Mas aí a gente não tem coragem de admitir que está errado, porque tem isso, né? O orgulho não permite que a gente admita, eu estou errado. O orgulho não permita que a gente aceite que precisa mudar. E infelizmente é dessa forma que nós somos. Não é só eu e não é só você. Todos nós somos assim. A gente não aceita que está errado. Não tem pessoa que diz que sabe tudo. Quem sabe tudo nessa vida? Então não era para estar aqui, né? Porque nós estamos aqui para aprender. Mas tem gente que diz que sabe tudo. Coitada dessa pessoa que diz que sabe tudo, ela tem muito para aprender ainda, né? Principalmente a humildade. Aprender que está na caminhada e que precisa continuar sempre no aprendizado. E não achar que já sabe tudo, já fez tudo, não precisa de mais nada nem de mais ninguém. Porque nós sempre precisamos. Nós sempre estamos aqui para aprender alguma coisa, seja lá quem for, qual for. Cada um tem alguma coisa para aprender aqui, senão vamos embora lá, vamos voltar para o plano espiritual, porque nossa missão aqui já acabou, já aprendemos tudo, já sabemos tudo, né? É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Quem disse isso foi Emmanuel. Então, o que ele quer dizer? É imprescindível que a gente se habitue a ver aonde estamos errando, a perceber o que estamos fazendo para o outro ou até para nós mesmos, de tão ruim assim, que nós precisamos consertar. Precisamos consertar. Por quê? Porque senão a gente mesmo se ilude, se engana, né? Não, eu não preciso mais, eu já passei por isso, eu já aprendi, então eu não preciso mais me preocupar com essa situação. Leigo engano, gente. Se acontece na vida da gente, é porque a gente tem alguma coisa para aprender. Como diz na novela lá, tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar, não é?
Tudo que acontece de ruim na vida da gente é pra gente consertar, gente. Pra não fazer de novo. Pra não passar pela mesma situação. E depois a gente quer o santinho, né? Ai, coitado de mim. Ai, coitada de mim. Eu não precisava estar passando por isso. Precisava sim. Tem que passar. Para poder aprender a não fazer com o outro o que você gostaria que não fizessem com você. Não é? Percebem? Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 5, ele diz: melhor do que apontar o erro dos outros é corrigir os nossos. Já disse sobre isso também, porque é bem desse jeito, ó. Estamos logo com a trave no nosso olho, mas a gente está enxergando o cisquinho ali no olho do outro. Como é que a gente não enxerga um negócio desse tamanho tampando a visão da gente e enxerga o cisquinho do olho do outro? Porque o do outro é defeito no outro, não é meu. Agora o meu é desse tamanho. Eu enxergo? Não. Por quê? Orgulho, egoísmo. Eu sou a toda poderosa, os outros são todos defeituosos. Bem dessa forma. Tanto para nós mulheres como para vocês homens, que também adoram ser santinhos. Né? A culpa é sempre da mulher. A mulher está sempre estressada, né? Não é? Sempre. Nunca a culpa é de vocês. É sempre nós. Fala alguma coisa agora. E agora? É isso que eu tinha para passar para vocês, gente. Espero que possamos nos encontrar em outras oportunidades. Muito obrigada pela paciência. Que Jesus nos envolva em muita luz. E obrigada pelo carinho.